Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós no nosso grande e maravilhoso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da Lei 10.357 de 2001. E talvez esse seja a última parte da nossa lei. Se não for, teremos mais uma. Certo? A parte H. Essa é a parte G. Acredito que a parte G vai resolver nosso problema. Nem que a gente passe de uns 30 minutinhos, tá bom? Mas vamos tentar fechar a lei nesse artigo, nesses próximos slides que estão por vir. Tranquilo, galerinha? Então, muito bem. Vamos lá. Sem mais delongas. Vamos fechar aqui a nossa porteira. A princípio. Artigo 16 diz que fica instituída uma taxa. Até agora, a gente não tinha falado de taxa nenhuma, né? Até agora não falamos de taxa alguma. Então aqui fica dizendo, fica instituída a taxa de controle e fiscalização de produtos químicos, cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia, conferida ao Departamento de Polícia Federal. Fica fácil associar aqui. Aqui não é difícil que os senhores associem poder de polícia, Polícia Federal. Certo? Poder de polícia, Polícia Federal. Não é difícil fazer essa associação. Certo? Para controle, como sempre, né? E fiscalização das atividades relacionadas no artigo 1º dessa lei. O artigo 16, ele não tem muito mistério. É muito fácil entender ele, é muito fácil compreender ele, e eu acredito que os senhores não terão maiores problemas em relação a esse dispositivo. Então, tranquilo, o artigo 16 está de bom tamanho, certo? A taxa de controle e fiscalização será cobrada pela Polícia Federal através do seu fato gerador. Entramos no artigo 17. O artigo 17 são os sujeitos passivos da taxa de controle e de fiscalização de produtos químicos. Ou seja, quem são as pessoas que deverão pagar essas taxas? Toda vez que se fala em sujeito passivo é quando se arca um ônus, incumbe um ônus a essas pessoas, certo? Então diz aqui, as pessoas físicas, e não é ou, é e jurídicas, nenhuma das duas se escapa. Perceberam, pessoal? Nenhuma das duas se escapa. Ambas vão precisar, amigos, efetuar esses pagamentos, físicas e jurídicas, que exerçam qualquer uma das atividades sujeitas a controle de fiscalização de que trata o artigo 1º dessa lei. Acharam que era barbada? Controlar e fiscalizar? Tem que pagar taxa. E essas taxas são importantes para as fiscalizações e, inclusive, os trabalhos da Polícia Federal. Certo? Sem mistério, tranquilo, não há muito o que discutir aqui, né? Certo? Então, nós temos realmente a salutar essa taxa pelo poder de polícia que a Polícia Federal exerce. Agora, essas taxas constituem regra geral.
essas taxas constituem regra geral. Se eu digo regra geral, vocês sabem muito bem que existe o que mesmo? Exceção. Existe exceção. E a exceção, meus amigos, são de algumas pessoas que estão previstas, elencadas, no artigo 18 da nossa lei 10.357, porque diz o que? São isentos. Então, eu preciso dizer a vocês que o artigo 18, ele é importantíssimo para a prova dos senhores? Eu acho que não, né? Ele é importantíssimo para a prova de vocês. Vocês têm que conhecer muito bem e dominar muito bem. Então, diz ali, são isentos do pagamento de taxa de controle e fiscalização de produtos químicos, sem prejuízo das demais obrigações previstas nessa lei. Ou seja, só são isentos das taxas. E aí nós temos 3 incisos. Um rol. E esse rol, obviamente, é um rol taxativo. Esse rol, prezados amigos, é um rol taxativo. Nenhum outro órgão, certo? Ou instituição ou entidade terá isenção de taxa. Mas vocês vão perceber que existe razão. Vocês vão perceber que existe razão para que essas pessoas que ali estão não mereçam efetuar o pagamento de taxas. Primeiro, os órgãos da administração pública, direta federal, estadual e municipal. Cuidado na tua prova, porque a tua prova pode dizer lá numa questão que a isenção é exclusiva para o governo federal, para a administração pública direta federal, ou para a administração pública direta estadual, ou para a administração pública direta municipal. Vai estar errado. É para as 3. 1, 2, 3. Certo? Todas elas são isentas. Aqui, amigos, é um incentivo ao ensino, pesquisa e saúde, né? Que é o 2. As instituições públicas de ensino, de pesquisa e saúde. Aqui está. Não tem sentido cobrar taxas dessas instituições que fomentam, obviamente, né, que venham a fomentar a nossa pesquisa. Então, cuidado também em relação a isso. Inciso 3, entidades particulares. Cuidado na tua prova. Evitem, se vier uma questão dizendo entidades públicas e particulares, vai estar errado. Entidades públicas e particulares vai estar errado, certo? E não é, inclusive, aqui adiantando a dica, não é qualquer entidade particular, é de caráter assistencial. E a má notícia, tem que saber de cor o que está aqui. Tem que saber de cor o que está aqui. Assistencial, filantrópico, ou seja, sem fins lucrativos. É que filantrópico é quebra de caixa, né? Tudo aquilo que arrecada volta para a própria instituição.
e sem fins lucrativos, como, por exemplo, as ONGs, que comprovem essa condição na forma da lei específica em vigor. Aqui está. É um slide tranquilo, não tem muito mistério. Eu só gostaria, a gentileza de vocês, que os senhores anotassem, destacassem, marcassem tudo aquilo que os senhores viram aí, por gentileza, certo? Marquem, destaquem, por gentileza, pela importância que isso tem, pela importância que isso possui. Então, por gentileza, não titubeiem. Esse slide ele é muito importante, ele é de extrema importância. Então, por favor, não marquem bobeira, não comam bola, como diz meu amigo Cristiano, certo? Cuidem, anotem, escrevam. Vamos seguir para o próximo slide. Bom, o artigo 18 falava que taxas têm que ser pagas, mas ele não falava dos valores, não é verdade? Ele não falava dos valores. O 19 agora, ele vai falar dos valores. Ele vai dizer os valores. Tá? Ele vai dizer os valores. E vocês, eu acho pouco provável, pouquíssimo provável, que esse slide caia na prova de vocês. Mas para dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, com toda a tranquilidade do mundo, certo? Para que possa relaxar, como realmente tem que ser, eu vou falar desse slide da maneira mais correta e justa possível. A taxa de controle e fiscalização de produtos químicos é devida pela prática dos seguintes atos de controle e fiscalização. Aí nós vamos ter um inciso 1, nós vamos ter um inciso 2, nós vamos ter um inciso 3 e ainda vamos ter um parágrafo único. Então, a primeira divisão que a gente faz desse slide é isso. O inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o parágrafo único. O inciso 1, ele não fala de taxas muito altas, né? Certo? O valor é de 500 pila, 500 reais. Para quê? Para emitir certificado de registro cadastral. Está aqui. Quem memorizar esse slide vai ser muito feliz. É o que eu posso dizer para vocês. Quem memorizar esse slide vai ser muito feliz. Porque se vier uma questão em prova, poucos vão acertar. Pouquíssimos. Certo? Ou então a emissão da segunda via de certificado de registro cadastral. Tem boca aberta que perde o registro? Tem, né? E quem perde o registro tem que pedir a segunda via. E é cara, 500 reais. E ainda a alteração de registro cadastral. Agora o preço dobra. Dobra. Não porque, amigos, tu quer te registrar. Tu quer funcionar, tu quer licença para funcionamento. O valor, então, fica sendo de R$1.000. R$1.000. Certo? R$1.000. Para quê? Conseguiu o certificado de licença. Concordam que licença é mais importante que registro? Por isso que a taxa é o dobro. Por essa razão que a taxa é o dobro. Boca aberta, perdeu o certificado de licença, vai ter que pagar R$1.000. Tem que renovar. Bom, aí não tem escolha, né? Tem que renovar e a lei traz o prazo. Renovação da licença
de funcionamento. Está aqui. O 3, a taxa é a menor de todas, né? R$50, certo? R$50. Para emissão de autorização especial, até porque ela é temporária, e emissão de segunda via de autorização especial. Tranquilo, sem mistério. Chegamos no parágrafo único. O parágrafo único, eu já boto aqui para vocês como sendo uma exceção. O parágrafo único é uma exceção. Certo? Os valores constantes nos incisos 1 e 2, registro e licença, serão reduzidos de, agora é porcentagem, 40% quando se tratar de empresa de pequeno porte. Pode cair na prova? Pode, porque pouca gente vai lembrar. E a banca, ela não quer classificar, a banca quer eliminar. Essa lei, para eliminar candidato, ela é muito fácil. Ela é muito fácil. Certo? 50%, ou seja, maior o desconto, quando se tratar de filial de empresa já cadastrada. Não tem por que pagar de novo o valor inteiro, né? Certo? Se é registro, é 250. Se é licença, é R$500. E 70% quando se tratar de microempresa. Até porque microempresa parte-se do pressuposto, né, que ela precisa de capital de giro, ela precisa de incentivos fiscais. Marquem, sublinhem, destaquem esse slide, já adiantando que eu acho pouco provável que esse slide caia na prova de vocês, esse dispositivo do artigo 19, acho muito difícil mesmo, mas não custa nada a gente ficar esperto. E entramos no último slide, nos últimos artigos. Depois desses artigos, a gente vai resolver uma questão. Vamos ver como é que esse tema cai em prova. Artigo 20. A taxa de controle e fiscalização de produtos químicos será recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no Departamento de Polícia Federal. Não é Ministério da Justiça. Se vier uma questão falando em Ministério da Justiça, vai estar errado. É Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal. Cuidado em relação a isso, pessoal. Departamento de Polícia Federal. Não vamos ratear, não vamos, certo, marcar bobeira aqui. Certo? A banca vai querer enganar vocês, mas deixa a banca querer enganar. Vocês não vão cair nessa ladainha da banca. Artigo 21. Os recursos relativos à cobrança da taxa de controle e fiscalização de produtos químicos, a aplicação de multa e alienação de produtos químicos previstas nessa lei, constituem receita ao Fundo Nacional Antidrogas. Melhor lugar não pode ir, né? Melhor lugar não pode ir. Certo? E agora, pessoal, o mais importante, para a gente terminar, para a gente encerrar, para passar a régua. O parágrafo único. O Fundo Nacional Antidrogas
destinará 80%, tem que saber de cor, obviamente, dos recursos relativos à cobrança da taxa, à aplicação de multa e à alienação dos produtos químicos referidos no caput desse artigo, ao Departamento de Polícia Federal, para o reaparelhamento e o custeio das atividades de controle e fiscalização dos produtos químicos e de repressão ao tráfico ilícito de drogas. O Fundo Nacional Antidrogas vai ter que prestar uma contraprestação para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal aqui ela precisa de dinheiro para poder realizar esse controle e essa fiscalização, certo? Então, muito cuidado com esse parágrafo único aqui para a prova de vocês. A importância disso cair em prova é muito grande, certo? O artigo 22, a lei entra em vigor na data de sua publicação, grandes porcaria. Ficam revogados artigos 1º a 13 e 18 da Lei 9.017 de 95, a nova de 2001, já era também, não nos interessa. Anotem, por gentileza, destaquem, sublinhem tudo o que está ali nessa nesse nosso slide, por gentileza. É extremamente importante. Feito, vamos testar o nosso conhecimento. A banca é a CESP, questão de 2014, SEBRASP, Polícia Federal, agente administrativo. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, com base nos dispositivos da Lei nº 10.357 de 2001, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que, direto ou indiretamente, possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica. Vamos lá. O gerente de uma empresa de reciclagem de produtos químicos controlados tomou conhecimento de que um dos empregados da empresa desviava parte desses produtos a fim de produzir ilicitamente entorpecentes. Nessa situação, caso não informe esse fato às autoridades competentes, o agente incorrerá em infração administrativa e penal, tá certo? Tá errado, pessoal. Está errado, ele responde só administrativamente, porque não tem previsão no Código Penal para essa infração penal, para essa modalidade. Então, administrativamente, conforme o artigo 12 da Lei 10.357 de 2001, aí sim nós vamos ter a responsabilidade, mas a título penal vai estar errado. Certinho? E assim, amigos, eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado e já estou aguardando vocês. Aguardando vocês para a nossa próxima legislação. Provavelmente, logo, logo, nós já estaremos com ela. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.